Olá, tudo bom? Seja bem-vindo, Cosme. Olá, Cíntia, é uma alegria estarmos aqui juntos com vocês para conversarmos desse tema tão importante sobre a prece. É isso aí. Eu saio, fico, o que que você acha? Olha, você pode ficar, a gente pode então conversar um pouco, mais para provocar naqueles que estão nos acompanhando, aí a oportunidade de fazer questões para a gente tratar desse tema tão importante, abordado por Allan Kardec, a primeira vez na obra O Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai, ao apresentar a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, ele vai falar já na primeira lei moral, a lei de adoração, ele vai tratar desse tema que é fundamental dentro do Espiritismo. Ele vai mostrar que a prece é um ato de adoração e que orar a Deus é pensar nele, é entrar em comunicação com ele. E Kardec vai, ao longo desta obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, demonstrar a importância da prece para todos nós. E ele vai apresentar dois argumentos importantes. Primeiro, dizer que a utilidade e a importância da prece, primeiro, decorre da própria experiência. Aquele que ora percebe os efeitos salutares da prece. Os espíritos para quem oramos recebem os efeitos salutares da prece. Então, esta é a experiência que todo mundo pode praticar e verificar quando você abre o seu coração, quando você fala, conversa com Deus, com os espíritos superiores, com o coração. Não importa a fórmula, não importam as palavras, o que importa é o seu coração, a forma como você dirige a Deus e aos bons espíritos, e você percebe que você fica muito melhor depois da prece. Se você está triste, você fica mais feliz. Se você está desanimado, você ganha força, você ganha estímulo. A prece também lhe possibilita entrar em sintonia com o seu anjo guardião, que lhe inspira, que lhe dá novas ideias, que ajuda você a enfrentar as dificuldades do caminho. Então, Kardec diz, primeiramente, pela própria experiência, e todos aqueles que oram com sinceridade regularmente percebem os efeitos da prece. Os espíritos que estão em sofrimento, em dor, relatam os benefícios da prece quando oramos por eles. E Kardec também diz que a prece pode ser justificada teoricamente dentro do Espiritismo. Uma vez que o Espiritismo mostra a existência dos espíritos superiores, a existência de Deus, mostrando como o pensamento interfere nas qualidades dos fluidos que compõem o corpo do espírito, o perispírito, e daí para a própria saúde do corpo físico. Então, a prece melhora as qualidades fluídicas do perispírito, permitindo que os bons espíritos sejam atraídos e secundem os nossos pensamentos, ampliem as nossas qualidades de sentimento, para que esses fluidos recebam os melhores impulsos possíveis, seja para a saúde do próprio corpo daquele que ora, seja a benefício daqueles por quem oramos. Então, a qualidade fluídica dada pelo pensamento é explicada na teoria espírita como um elemento fundamental para a gente entender os efeitos da prece. Por que a prece produz os efeitos que a experiência demonstra? Então, Kardec vai cuidadosamente mostrar essa importância. E ele se preocupa tanto com o valor e a importância da prece, seja na sintonia com os bons espíritos, com Deus, para receber as melhores inspirações, seja na qualidade fluídica para melhorar a saúde de todos, melhorar o ambiente. Allan Kardec vai, preocupado com essa importância, escrever no Evangelho segundo o Espiritismo um dos maiores capítulos do Evangelho,
que é o capítulo em que ele vai tratar da prece, em que ele vai dar orientações precisas sobre como orar nas mais diversas circunstâncias da vida. Do mesmo jeito que quando Jesus esteve conosco, nos ensinou a orar com esta prece magistral, esse pão nosso de cada dia, essa prece extraordinária, que Allan Kardec vai explicar frase por frase no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ao trabalhar o tema da prece. E ele preocupado, porque às vezes a pessoa não sabe como orar, tem dificuldade de pronunciar as palavras, ele vai dando modelos de prece. Mas não são modelos para a gente decorar e reproduzir com palavras, apenas para a gente conseguir orientar o próprio pensamento na hora de fazer a nossa prece. E ali ele vai apresentar preces para as mais diversas situações da vida. Preces ao anjo guardião, prece para os sofredores, para os doentes, prece para enfrentar uma dificuldade, prece para poder resolver os diversos problemas morais que nos acompanham. Porque um dos efeitos fundamentais da prece é nos dar força, confiança, para enfrentar os próprios vícios morais. O ciúme, a inveja, a mágoa, a raiva, o ódio, a tristeza, são vícios morais que, às vezes, quando você está vivendo esses vícios, você tem dificuldade de agir corretamente. Quem está com raiva faz besteira, comete desatinos. Quando você está triste, o seu pensamento, às vezes, é muito um pensamento depressivo, um pensamento que pode levar você a se mutilar ou a provocar a própria morte. Quando você está com ciúme, inveja, você acaba entrando na maledicência, no falar mal do outro, no pensar mal do outro, atraindo espíritos imperfeitos que te secundam nesses vícios e nesses maus pensamentos. Então, o papel da prece, um deles vai ser também dar forças, como vai dizer Santo Agostinho nesse capítulo admirável sobre a prece, que a prece é o orvalho divino, que aplaca o calor excessivo das paixões. Então, se você está com raiva, se você está triste, se você está com ciúme, você ora pedindo a Deus e aos bons espíritos, e você percebe que essa paixão diminui de intensidade, e aí você consegue superá-la, vencê-la, se sentindo muito melhor, porque o cultivo dessas paixões, se nós nos entregamos a elas, elas geram a violência, elas geram todos os distúrbios de família, no ambiente de trabalho, na sociedade. Então, veja a importância da prece para a saúde interior de todos nós, e não apenas para a saúde do corpo físico, que ela também tem efeitos benéficos sobre o nosso sistema imunológico. E a prece para com aqueles espíritos que partiram antes de nós, a gente não para pensar nisso. Quando a gente ora por um amigo querido, por um parente que desencarnou, eles se sentem muito felizes com a nossa lembrança. Eles recebem esses nossos pensamentos, esses nossos sentimentos com alegria, fazendo com que eles se sintam muito melhores. Então, veja a importância da prece na vida de cada um de nós. Foi por isso que Kardec se dedicou muitas páginas sobre a prece, seja no Livro dos Espíritos, seja no Evangelho, seja na Revista Espírita, que ele tem vários artigos em que ele aborda a utilidade, a importância da prece, os benefícios da prece, e por isso que ela é a mais importante terapia espírita. Nós podemos dizer que, de certa forma, ela é a única, porque mesmo durante o passe, ou quando você vai tomar uma água fluidificada, é a prece que está presente. Então, se você raciocinar, no fundo, a prece é a única grande terapia espírita, aquela que nos ajuda tanto na saúde do corpo, seja por meio de uma água, seja por meio de um passe, ou pela própria oração em si mesmo, pela atração que a prece exerce dos bons espíritos, fazendo com que eles se aproximem de nós. Então, é a mais importante prática que o Espiritismo recomenda e que está presente em todas as correntes do pensamento filosófico religioso. Por quê? Pelos efeitos. Todos sabem
dos efeitos da prece. O Espiritismo, além de saber dos efeitos, ele explica por que esses efeitos acontecem e nos convida a orarmos diariamente, sempre que pudermos, seja orar ao deitar, pedir aos anjos guardiães que nos ajudem durante o sono, que a gente possa ser conduzido a lugares de paz, de conhecimento, de estudo, convivendo com entes queridos durante o sono, seja quando vamos acordar pedindo ajuda aos espíritos que nos lembrem da importância de permanecermos calmos, equilibrados, de termos lucidez para tomar as decisões em nossas tarefas diárias, e mesmo durante o dia, antes de uma reunião difícil, num momento difícil, parar para orarmos, para pedirmos a ajuda dos bons espíritos. Se nós fizermos essa prática regularmente, todos os dias, nós vamos percebendo os efeitos salutares da prece e vamos entendendo a importância de nos mantermos em sintonia com Deus, com o Pai de todos nós, que nos inspira, que nos ajuda a termos uma vida verdadeiramente feliz, ok? Posso fazer pergunta? Deve. Já ou não? Tem algumas perguntas aqui. Vou passar aqui no comecinho, deixa eu ver. Um dos objetivos da prece é louvar o Senhor, como você disse no começo, né? O que se entende por Muito louvação? Bom. Muito boa pergunta. O que é louvar? Kardec vai no Livro dos Espíritos, junto com os Espíritos, quando ele trata da prece, os Espíritos vão propor que você pode fazer 3 coisas por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Esses são 3 instrumentos importantes, ou 3 ações importantes. Não é à toa que estão escritas no formato de um verbo: louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus é colocar-se em sintonia com tudo aquilo que constitui a harmonia que o universo demonstra. É aprender a abrir o coração para perceber a grandiosidade de tudo que se encontra nesse universo extraordinário. Quem louva a Deus abre esse coração para essa sensibilidade daquilo que é belo, daquilo que é nobre, daquilo que é grandioso. A gente precisa aperfeiçoar esta sensibilidade. Não é só prestar atenção naquilo que é ruim, aquilo que é pobre, aquilo que é vicioso. Aprender a captar o belo, o grandioso, o sublime, o harmonioso. Esse é o papel da louvação. Quando você se dirige a Deus com esse coração aberto, de dizer para Ele: Senhor, como é bom estar vivendo. Olha que dia lindo, como é bom ser um espírito imortal, que não morre jamais, que não adoece. O corpo adoece, Senhor, mas a alma permanece. Como é bom estar aqui agora, poder ouvir a natureza, os pássaros que cantam, o barulho da chuva, do trovão, este céu belíssimo. Então, aprender a apreciar a beleza, a harmonia daquilo que constitui esse universo extraordinário criado pelo Pai de todos nós, por aquele que é a causa primeira, a inteligência suprema, ou como Jesus nos ensinou, o Pai, o Deus Pai, que nos ama, que zela por nós. Então, a prática do louvar a Deus é a prática de abrir o coração para isso, porque às vezes a gente se envolve tanto nos problemas no dia a dia, às vezes a gente se envolve tanto nas confusões que a vida social e material exige, no sustento do próprio corpo, no relacionamento, que a gente passa, às vezes, num jardim belíssimo e não para olhar aquelas flores e dizer: Senhor, que maravilha. A gente não para olhar a chuva caindo, o relâmpago bonito que ilumina o céu, as estrelas, o sol, ou um animal ali em atividade, as formigas, o inseto. A gente não para perceber que a natureza o tempo inteiro nos convida ao otimismo, ao trabalho, à realização no bem. Então, quem louva vai treinando isso, vai cada dia se abrindo para a natureza, se abrindo para perceber
o quanto a vida é extraordinária. Mesmo quando ele está doente em cima de uma cama, ele tem a possibilidade de sorrir, de ver o sorriso de uma pessoa, de ver aquelas pessoas que estão cuidando dele, trabalhando, ajudando, consegue perceber os progressos da ciência, da medicina, que está tentando ajudá-lo, e ele não percebe o quanto isso é grandioso. Então, quem louva a Deus amplia a sua sensibilidade para o belo, para o sublime, para o grandioso, ok? Ai, que lindo, né? É tão gostoso ouvir essas coisas, a gente se sente tão querido por Deus. Tem mais uma perguntinha aqui. Na verdade, tem várias, né? Vamos aos poucos. Se Deus conhece nossas necessidades, então por que nós precisamos orar? Muito boa. Isso é uma pergunta que Kardec discute também, porque essa era uma das objeções que alguns filósofos, mesmo espiritualistas, curiosos, que acreditavam em Deus, achavam isto e colocaram isso até como um argumento que Kardec vai responder, inclusive, a esse argumento na Revista Espírita. A gente não percebe algo muito simples. Deus criou leis naturais. Uma das leis naturais fundamentais, que a gente não abre mão dela, chama-se lei de liberdade. A gente não para pensar nisso. A gente percebe que a lei de liberdade é tão importante que mesmo as lutas, as guerras humanas, têm toda a ligação com a liberdade. Quando você não quer ter sua liberdade agredida, você não quer perder a sua liberdade. A liberdade é um valor fundamental e é uma lei natural, antes de ser uma lei humana, de respeito à liberdade de consciência, de pensamento, é uma lei divina. Então a gente não para perceber isso. Se Deus criou uma lei de liberdade, que consiste em nos dar o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha dos nossos atos, e por isso sermos responsáveis pelas nossas escolhas, nós acabamos fazendo escolhas equivocadas. Não é Deus quem faz as escolhas equivocadas, somos nós. Na medida em que usamos o nosso livre-arbítrio e fazemos as escolhas equivocadas, nós sofremos as consequências dessas escolhas, porque senão não haveria responsabilidade. A pedra não é responsável se ela está no meio do caminho quando alguém tropeça nela, porque ela não tem vontade, ela não tem liberdade. A gente faz as escolhas e nós temos que receber a responsabilidade. Nesse momento, nós criamos as situações ruins feitas pelas nossas escolhas. E agora a gente para pensar, puxa vida, mas e se eu não tivesse feito aquela escolha ruim? Se eu tivesse usado o meu livre-arbítrio para fazer as melhores escolhas? Ora, como a gente está aprendendo a fazer uso da liberdade, olha a importância da prece nesse momento, em que você ora e fala, Senhor, meus amigos espirituais, meu anjo guardião, Deus me ajude a fazermos as melhores escolhas. Me ajude a seguir pelo caminho que devo seguir, a enfrentar essas dificuldades que estou enfrentando hoje, que são frutos da minha escolha do passado. Às vezes você nasce com um problema de saúde desde o nascimento, você escolheu um contexto social difícil para encarnar, são consequências de suas vidas anteriores. As escolhas foram suas no passado que levou você a ter que escolher no presente, na escolha de provas que ocorre quando você encarna, um contexto difícil. Bom, mas se você está vivendo num contexto difícil, é hora de você mudar as próprias escolhas. E Deus te respeita. Então, na hora que você ora, você diz para ele, me ajude. E a gente sabe, como professor, algo curioso, o aluno só aprende quando quer aprender. Então, quando nós oramos, nós dizemos para Deus, queremos aprender, queremos ser ajudados. Olha a importância. Quem é professor sabe, quando o aluno não quer aprender, o professor pode dar a melhor aula do mundo, ele não presta atenção e não aprende nada. Então, para que a gente aprenda, nós temos que ter a predisposição para aprender. A predisposição para aprender é quando você diz, Senhor, me ajude a ser melhor. Senhor, me inspire a mudar a minha escolha, a fazer as melhores escolhas. Então, veja a coerência. Deus não mudou as suas leis. E ele nos ajuda porque existe uma lei de liberdade, que a gente não abre mão dela.
Se a gente dissesse assim, você quer perder a liberdade? A pessoa, de jeito nenhum. Eu quero continuar sendo livre. Bom, se você quer continuar sendo livre, você precisa de ajuda, porque você acaba fazendo escolhas equivocadas. Então, veja que não há nenhum problema em você raciocinar que Deus fez leis, que Deus sabe. Ele sabe. O problema é que quem não sabe somos nós. O problema não está com ele. Ele sabe das nossas necessidades, mas a gente é que precisa saber delas. Senão eu não mudo. O professor sabe o que o aluno precisa aprender, mas se o aluno disser, eu não quero, não sei, ele não vai aprender. A mesma coisa. Deus sabe das nossas necessidades, mas somos nós que precisamos nos colocar à disposição de mudar as nossas escolhas. E quando você ora, você pratica a virtude da humildade. Quando você diz, me ajude, me ampare, me dê forças. E aí você está disposto a aprender. E a aprendizagem ocorre. A ajuda vem, porque você se colocou na disposição. Então, Deus sabe das nossas necessidades. O problema, resumindo, é que a gente precisa saber e se colocar à disposição para resolver essa dificuldade, porque somos nós, com liberdade, que fazemos nossas escolhas. Deus não pode nos obrigar a ser o que a gente não quer ser, senão não teria a lei de liberdade. Cada um constrói livremente a própria vida com a ajuda de Deus. Então, ele sabe, mas a gente é que precisa aprender, ok? Tá vendo, gente? É só levantar a mão, falar, eu quero ser ajudado. O Gilberto colocou aqui, no Evangelho, capítulo 27, temos a seguinte afirmação: renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros, abrir mão do bem que lhes pode fazer. Poderia nos Muito boa. explicar? Essa frase é fundamental, está lá como citado aí no Evangelho. Se eu renuncio à prece, o que eu estou fazendo? Eu estou renunciando a ajudar a mim e aos outros. Isso pressupõe, por que eu renunciaria? Eu estou achando que Deus não é bom. Por isso a primeira parte da frase. Se Deus é bom, ele ajuda. Então, se eu renuncio à prece, é que eu não confio na bondade de Deus. Eu acho que Deus não é bondoso, que Deus é apenas justo. Olha como a gente não entende a diferença entre os conceitos. Deus é justo, mas também é bom. A sua bondade leva não a abrir mão da justiça, mas ir aquém da justiça, como a gente fala em filosofia. Não é ir além da justiça e não aquém da justiça. Ele vai mais do que a justiça. A justiça é o princípio da equidade. Ela dá de acordo com o que você produziu, de acordo com suas obras. Mas quando a gente ora, há um acréscimo. Deus nos concede mais, ele vai além, ele vai além da própria justiça. É a hora que ele nos concede o auxílio por sua vontade. E principalmente esse auxílio vem muito rapidamente, seja pela inspiração ou pela atuação aí dos espíritos superiores. Então, se eu acredito na bondade divina, eu tenho o dever de orar primeiro para mim e depois para os outros. Porque a bondade dele significa que ele vai ajudar tanto aquele que ora, tanto aqueles por quem oramos. Daí vem a segunda parte. Se eu recuso, eu estou recusando duas assistências. Eu estou deixando de fazer o bem a mim, e estou deixando de fazer o bem àqueles por quem eu deveria orar. Quando a gente ora, a gente pratica a chamada lei de caridade e de amor, muito colocada por Jesus. Quem ama, ajuda, serve, quer fazer o bem. E se a gente sabe dos efeitos benéficos da prece e a gente não ora, seja para nós, seja para os outros, nós estamos deixando de cumprir a lei de amor e caridade, estamos deixando de fazer um bem importantíssimo para todo mundo. Então eu acabo violando uma lei fundamental colocada por Deus para o progresso da própria alma, que é a lei de amor e caridade, e não apenas de justiça. Eu estou deixando de ir além da justiça, que é o que o amor e a caridade faz com cada um de nós. Então veja a importância dessa frase aí, que o Gilberto lembrou do Evangelho. Eu, ao confiar em Deus, ao saber que ele, além de justo, é bom, e é soberanamente justo e bom, ele vai mais do que a justiça, ele vai além, porque ele é bondoso.
eu então tenho que usar desta bondade. Olha, se Deus é bondoso e eu preciso, e as pessoas também precisam, por que não fazer bom uso desta bondade, pedindo que Ele nos ajude e que eles ajudem, e que Ele ajude aqueles por quem oramos. Então veja como Kardec é sábio ao nos mostrar a importância da prece, porque nós vamos depois, se não praticarmos, temos a consciência de culpa, de que não praticamos o amor e a caridade para com o próximo, nem para conosco mesmo. E ao não fazermos isso, quem não faz o bem vai atrair maus espíritos, vai ficar com consciência de culpa, vai acabar produzindo o mal cedo ou tarde, porque quando a gente atrai maus espíritos, eles nos inspiram a fazer o mal, e a prece, por atrair bons espíritos, ela afasta os maus espíritos. Então, vamos cumprir a lei de amor e de caridade, desta forma que não tem nenhum tipo de esforço. Você não precisa ser rico, pobre, você não precisa ser doutor, você não precisa ser nenhuma profissão, qualquer um que pensa pode orar. Olha que coisa incrível. A gente pode praticar sem nenhum custo, a não ser parar uns minutinhos com o pensamento e elevar o pensamento a Deus. Quer dizer, uma caridade que todas as pessoas, mesmo quem está em cima de uma cama, pode fazer. Então, veja a beleza, nós temos um recurso de fazer o bem, que não depende de dinheiro, não depende de posição social, não depende sequer de estar com saúde. Mesmo doente pode fazer. Orar para si e orar para as outras pessoas, ok? Tem uma perguntinha aqui, o William fez uma pergunta, mas ela é muito parecida com a da Carmel aqui, tá? A Carmel, ela perguntou o seguinte: por que acontece comigo quando eu não estou bem, sei que preciso fazer prece, sei que necessito fazer orações, mas nessas horas eu não consigo. Fico triste, choro, mas eu não consigo. Ela disse que hoje ela tá assim, por exemplo. O que a gente recomenda? Primeiro, a prece é hábito, viu? A gente precisa fazer o esforço de praticá-la diariamente. Esse é um ponto fundamental que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente não pode deixar para fazer a prece uma vez na vida ou está na morte, ou quando a gente acha que está passando mal e que precisa. Então, se a gente cria o hábito, a gente tem essa facilidade de orar, porque a gente criou esse hábito em nós. Então, o primeiro alerta que a gente faz, se você não tem esse hábito, isso tem um elemento que explica esse estado. Você praticou pouco, tem praticado pouco, e por isso, às vezes, você tem essa dificuldade. Mas quando você está vivendo essa dificuldade, o que a gente recomenda é, primeiro, faça uma boa leitura antes. Pegue um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da prece, que fala do amor, uma mensagem boa, que essa mensagem vai fazendo com que o seu pensamento comece agora a elevar-se ao nível dos espíritos superiores. Você, então, vai começar a ter pensamentos mais positivos. E aí você começou o preparo, porque você agora foi ajudado por um texto, por um livro. Inclusive, você pode pegar os modelos de prece que tem lá no Evangelho e começar a ler, prestando atenção, fazendo com que o seu pensamento acompanhe fortemente a leitura. E você vai perceber que essa dificuldade vai desaparecendo. Então, coloque ali um copo de água, leia aquele texto, vai prestando atenção, vai lendo aquela prece uma vez, depois de novo, e você vai perceber que você vai criando esse hábito. E quando você menos percebe, você não vai ter mais dificuldade de orar em momento nenhum, porque você criou esse hábito. E se também você tiver dentro de sua casa outras pessoas que conseguem orar, que praticam a oração, você peça a ajuda delas para fazerem uma oração em conjunto. Então, pegue lá o esposo, o filho, alguém da família que ore, que tem esse hábito, e peça para ajudar você a sair dessa situação. Então, vocês vão fazer uma oração em conjunto, e você vai ver o efeito desta oração,
que você vai perceber que o hábito de orar você vai ter mais facilidade. Então, o que eu recomendo, que faça a leitura, que se concentre na leitura e que, se tiver alguém, peça que alguém faça a prece em conjunto com você. E se você repetir isso todos os dias, você nem vai perceber o quanto a prece começou a ser um hábito tão salutar que você consegue fazê-la em qualquer momento de sua vida e não tem dificuldade para continuar orando, ok? Douglas, ele colocou aqui, porque os espíritos responderam na questão 649 do Livro dos Espíritos que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus e não da elevação do Muito sentimento. boa, porque a palavra pensamento é muito importante a gente parar para entender os conceitos. Quando os espíritos ou Kardec usam a palavra pensamento, isso é importante, nesta palavra estão envolvidos esses estados internos da alma. A gente às vezes pensa que pensamento é só uma ideia, um conceito. Na verdade, os filósofos já usam há muito tempo a palavra pensamento, significando ideia, conceito, reflexão, sentimento, desejo, etc. Tudo isso são pensamentos. Elevar o pensamento, por quê? Porque como a gente consegue, com a vontade, em primeiro lugar, colocar uma certa reflexão, uma certa ordem nas ideias, é este o processo inicial. Porque como você não controla diretamente o seu sentimento, veja o caso da pergunta que foi feita, a pessoa está com dificuldade de se concentrar. Então, ela está tendo um sentimento ali de estranho, e ela sente dificuldade, então ela precisa vencer isso. Para vencer isso é com a vontade. E a vontade controla diretamente o pensar, o encadeamento de ideias, que depois muda o próprio sentimento. Isso é um dado fundamental. A forma de mudar uma emoção ruim, por exemplo, começa pela vontade, pelo ato de pensar. Então, para você está com ciúme, para citar um exemplo, e vem aquela coisa horrível, né? Você tem aquele ciúme ou aquela inveja, na hora que você ora, você começa a produzir argumentos para você mesmo. Mas por que eu estou com ciúme? Não faz sentido. Isso é uma emoção ruim, eu tenho que enfrentar essa emoção, eu não posso ser assim, eu não posso. As pessoas têm a vida delas, as pessoas são o que elas são, eu não posso ter inveja do bem alheio, é uma conquista dela, cada um conquista os próprios bens. Na hora que você está fazendo isso, você está pensando, produzindo argumentos para mudar o próprio sentimento. E daqui a pouco você percebe que o seu sentimento vai alterando. O ato de pensar é este ato em que eu, com a vontade, concateno ideias, porque isso eu posso fazer diretamente. Por isso, os Espíritos colocaram a importância de elevar o pensamento a Deus, porque na hora que eu concateno ideias em direção a Deus, eu vou mudando o meu próprio sentimento. Um sentimento que às vezes estava frágil, que às vezes era triste, ele vai ganhando uma força, porque a vontade controla diretamente o meu pensar e indiretamente o meu sentimento e não diretamente. Então, a importância de usar a vontade para concatenar ideias. Então, quando você diz, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Senhor, obrigado por eu estar aqui agora. Estou podendo aprender, trabalhar, ser útil. Olha, você está concatenando ideias ao mesmo tempo que bota um sentimento de gratidão. Daí a elevação do pensamento. Quando eleva o pensamento, como o pensamento é esse conjunto que não envolve apenas ideias, nem concatenamento de ideias, mas também sentimentos, desejos, emoções, tudo se liga agora num nível mais elevado, porque você botou o pensamento no plano das ideias num nível mais elevado. E esse plano de ideias você controla diretamente com a vontade. Do mesmo jeito, quando você pede, né? Você eleva e pronuncia palavras que levam a um pedido. Senhor, me ajude a ter mais calma nessa circunstância, a enfrentar esse problema. Me ajude a ter confiança no amanhã, que amanhã será melhor. Veja, eu estou encadeando uma sequência de ideias e, ao mesmo tempo, essa sequência de ideias vai provocando emoções positivas em minha alma. E a elevação do pensamento, a vontade controla diretamente. Então, veja a sabedoria dos Espíritos.
Use da vontade para pensar e o próprio sentimento virá junto num nível muito mais elevado, ok? Tem uma pergunta aqui sobre o efeito da prece ao sistema imunológico, mas eu também vou fazer um complemento aí também a essa pergunta. É, eu não sei se você tem conhecimento, se é verdade mesmo. Tem aquele estudo que fala sobre a prece, sobre as palavras positivas, na água, e a gente sabe que o nosso corpo tem bastante água. Tem a ver? Veja, independentemente de Entendeu a minha questões, pergunta, né? sim, independentemente de Tá. questões bioquímicas, essa não é um tema que a gente trata, porque isso trataria a medicina, mas vamos pensar no lado que o espiritismo nos coloca. A gente sabe por experiência que emoções ruins têm efeitos danosos para a saúde do corpo. Cada um sabe disso. Quando você fica com raiva, é muito comum você ficar com dor de cabeça depois, ter um problema no estômago, no intestino. Quem tem úlcera, a úlcera ataca. Quem tem problema intestinal percebe o efeito. Ou na cabeça, sente uma dor de cabeça. Então, a pessoa percebe que as emoções ruins produzem resultados mórbidos, produzem doenças, produzem desequilíbrios orgânicos. Todo mundo sabe por experiência, não precisa ser médico, é só a pessoa olhar para os momentos em que brigou, em que ficou com raiva, em que ficou com muito ciúme, com muito ódio, e os resultados que isso causou para o corpo, além das emoções da alma, essas emoções incomodarem muito. Todas essas emoções que eu falei produzem um sofrimento moral, mas independentemente do incômodo para a alma, não é gostoso ficar com ciúme, com raiva, com ódio, você se sente mal. Além de ser esse mal de alma, você tem efeitos ruins no corpo. Então, agora é só você pensar do lado contrário. Bom, como é que eu faço, então, para melhorar a saúde do corpo? Para impedir doenças, para ficar bem? Sentimentos opostos. Eu tenho que cultivar o amor, a alegria. E o papel da prece fundamental é o papel de elevar o pensamento. Elevando o pensamento, elevamos nossas emoções para um nível superior. Isso vai produzir o quê? Saúde no corpo. É como se você dissesse para o corpo: continue firme, porque a vida é linda, a vida é bela, é extraordinário estar aqui. O corpo reage com vida, enfrentando tudo aquilo que pudesse ocasionar a morte, a doença. Então, é exatamente isso que a gente verifica na prática. É por isso que se fala que palavras de otimismo, que pensamento otimista melhora a saúde, claro, porque, como Kardec explica, os fluidos que compõem o perispírito, que atuam sobre o corpo no controle do próprio corpo, dependem desses pensamentos. Então, se você cultiva os pensamentos mais elevados, as emoções mais nobres, você melhora a qualidade fluídica do seu perispírito, interferindo positivamente na sua saúde, fazendo com que o seu corpo fique mais resistente a doenças, que você às vezes até melhore de alguma coisa que você estava sentindo. Pratique para vocês verem o resultado. Quem pratica sabe disso. Às vezes, quando a pessoa não está bem, está com uma dor de cabeça, está passando mal, ela para e ora com o coração. Ela percebe alívio, demonstrando que a qualidade de pensamento melhora a qualidade fluídica, melhorando o próprio corpo físico. Então, é um efeito da experiência que todo mundo consegue fazer. Não precisa nem entender de bioquímica, de química, se é porque o corpo tem água ou tem aquilo. Isso é irrelevante, porque o que você quer é o bom resultado. Né? Você não está preocupado, por exemplo, quando você encontra um pé de maçã e entender como a maçã, como aquela macieira produz maçã. Você está preocupado em comer aquela maçã saborosa e o fruto que beneficia você. A mesma coisa, a gente não precisa entender dessa mecânica bioquímica para poder saber do efeito positivo e salutar da prece. Então, se concentre no efeito, pratique e você vai ver que faz um resultado incrível. Se a bioquímica, a química explicar ou não é irrelevante, porque você sabe
do resultado importante para você e deixa aos especialistas, aqueles que desejam entender essa mecânica, estudarem. Mas para o Espiritismo isso não é necessário, basta entender a mecânica da qualidade dos fluidos a partir dos pensamentos elevados, ok? Tem uma pergunta aqui. No capítulo do Lei de Adoração, do Livro dos Espíritos, há uma certa crítica às pessoas que, cheias de vícios, fazem longas preces para agradar a Deus. Aí os espíritos ponderam ser melhor que fizessem um estudo de si mesmo. Como se dá a correlação da prece com o autoconhecimento? Muito boa a questão. Veja, qual é. Eu falei bastante da lei de liberdade, lembra agora há pouco, em que eu citei a importância de se usar o livre-arbítrio para aprender, e esse é o papel da liberdade, se usada adequadamente no progresso espiritual da alma, que é o que interessa. O que interessa a cada um de nós quando nós temos a certeza de que somos uma alma imortal? O que nos interessa fundamentalmente é a evolução espiritual. Porque esse corpo é provisório. Daqui a pouco nós vamos todo mundo embora, vai ficar por aqui. Nada que eu construir para o corpo ou para a vida social vai comigo. Meus títulos não irão comigo. Minha riqueza não irá comigo. Nada do meu corpo irá comigo. O que vai garantir a minha felicidade de alma são os meus conhecimentos, os meus valores morais, os meus sentimentos, o bem que eu tenha feito. E isto é que vai garantir o meu crescimento espiritual, que vai fazer com que eu possa viver na vida espiritual muito mais feliz, viver em outras existências corporais, escolhendo experiências menos dolorosas, já que eu não tenho um mal para resgatar, poder viver em planetas muito mais evoluídos que a Terra. Então, quando você tem a certeza da sobrevivência da alma, que você é uma alma imortal, o que é o seu mais importante, deve ser a sua mais importante preocupação, a vida da alma. Bom, o que é a vida da alma? Aprender, cultivar melhores pensamentos, adquirir conhecimento, aperfeiçoar os seus sentimentos, buscar sentimentos elevados. E qual é o papel da prece? O mais poderoso auxiliar para isso. Então, se eu não uso a prece para me conhecer, para olhar para mim e identificar, Senhor, eu tenho ciúme, me ajude a vencer esse ciúme, Senhor, porque senão eu não evoluo. Senhor, eu sinto inveja, eu não posso ver os outros crescendo, eu não consigo suportar, principalmente se for aquela pessoa que eu não gosto, se aquela pessoa vai bem na vida, me incomoda. Senhor, me ajude a não ficar pensando nela, a deixar que ela tenha a vida dela, me ajude a construir a minha própria existência, a se preocupar menos com os outros. Mas eu não consigo largar a rede social, eu não consigo ver como é que o outro está indo, e o progresso do outro me incomoda, isso chama-se inveja. Senhor, me ajude a enfrentá-la. Então, se eu não uso a prece como forma de identificar em mim os defeitos, a fim de corrigi-los, eu estou fazendo um mau uso da ferramenta que Deus me deu, que é a ferramenta mais importante para me ajudar nesse progresso espiritual. Porque o objetivo da prece é fazer com que você cresça espiritualmente, pensando em Deus, atraindo as inspirações divinas e o auxílio dos bons espíritos. Não é para conquista material, mas para a conquista dos valores morais. Por isso a pessoa cita, com todo cuidado, essas passagens aí do Livro dos Espíritos, da importância de fazer da prece o estudo de si próprio. Porque na hora que você vai orar com sinceridade, com o coração, sabendo da importância da prece, e você vai entrar em sintonia com o anjo guardião, vai vir na sua consciência, na hora, o dia que você viveu. Se você foi agressivo naquele dia, na hora que você vai orar, vem, é Deus te lembrando ao pensar no mal que você fez, para que você diga, Senhor, me ajude a não repetir esse mal amanhã. Então, na hora que você para, que você relaxa, que você entra nessa sintonia, é natural que venha. Se você tem a intenção de crescer espiritualmente, que venha para você, na consciência, aquele seu dia, aqueles momentos que você viveu, para que você, ao identificar os erros,
possa, durante a prece, pedir auxílio para corrigi-los. Quem não faz isso é o orgulhoso, que o texto aí que a pessoa citou fala. Aquele que acha que basta pronunciar palavras longas, mas não está preocupado com a transformação interior, está preocupado em ficar bajulando Deus com palavras, como se Deus precisasse de alguma coisa. A gente às vezes não cai a ficha, né? Deus não precisa de nada, quem precisa somos nós. Ele é todo poderoso, a inteligência suprema, não precisa de nada. Nós é que precisamos de sua ajuda. Então o orgulhoso acha que vai bajulá-lo, acha que vai comprá-lo com palavras bonitas. Não é isso. Deus quer que a gente ore a nosso benefício, para que a gente cresça, para que a gente se modifique, para que a gente busque o caminho do bem, vencer esses vícios horríveis que nós alimentamos durante muitas vidas, que eu sempre repito, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, tristeza, são vícios que nos acompanham por muitas vidas, nós temos que abandoná-los, porque se nós não os abandonarmos, não seguiremos em direção a mundos superiores, não atingiremos estados de felicidade, não estaremos em sintonia com esses espíritos superiores. E o papel fundamental da prece é nos ajudar nisso. Então, aquele que só pronuncia palavras de boca para fora, que não usa a prece para conhecer a si próprio, identificando os erros para solicitar ajuda a fim de corrigi-los, não entendeu o que é a prece, não está de fato fazendo a prece como deveria fazer. Então, ele precisa estudar, refletir nos ensinamentos que Kardec e os Espíritos colocam, para a gente aprender a fazer essa tarefa tão importante, usar a prece no seu mais importante objetivo, que é nos ajudar no processo de transformação moral, ok? Posso fazer uma pessoal? Tô brincando. E quem canta, assim, para agradecer, é uma prece? Não importam as palavras, de novo, se você vai colocar um pensamento, cantado ou não, mas ao mesmo tempo você está expressando um sentimento de gratidão, olha como é bonito, tem pessoa que canta, e na hora que ela canta, ela está louvando, porque como é que ela identifica que ela está louvando? Ela está cantando e ela percebe alegria em toda parte. Ela canta, olha para o sol, olha para as flores, olha para a criança, para o filho, para a mãe, para a cozinha, para a comida que ela está fazendo, ela sente algo especial, então ela entrou com os seus sentimentos nesse ato de louvar a Deus, ela se predispôs à alegria, à beleza, à harmonia, a ser útil, e às vezes ela pode ter feito isso cantando. Então, não importa a forma, o importante é qual é o ato que eu estou realizando com o coração naquele momento. Abrindo para a grandiosidade da vida, sentindo esta grandiosidade, valorizando esta grandiosidade, estou pedindo sinceramente algo para a minha transformação moral ou para ajudar o meu próximo. Estou agradecendo com sinceridade a Deus por toda esta vida extraordinária, por mais difícil que ela seja. Se eu estou fazendo isso, seja por meio de uma oração, seja por meio de palavras cantadas, ou seja por meio do silêncio, não importa. O importante é que, neste momento, eu estou elevando o meu pensamento e os meus sentimentos a Deus, ok? Deixa eu ver aqui. Pedi e obtereis. Ensino mestre dos mestres. Tudo que pedimos nos será dado? Muito boa. Aliás, essa pergunta é interessante porque eu costumo dizer o seguinte, Allan Kardec vai nesse capítulo admirável que ele vai tratar da prece, quando ele vai explicar sobre a eficácia da prece, ele vai nos explicar qual é a prece que tem 100% de eficácia. O que significa isso? Se pedir, vai ganhar. Ele vai nos dar o segredo dessa prece, que se você pedir, você vai ganhar. Aí você fala, oba, me dê logo esse segredo, que eu quero que pedir, porque vai ganhar. O segredo é o que você deve pedir que você vai ganhar. Não é qualquer pedido. Aí ele vai dizer quais são os pedidos que, se você pedir, vai obter. Olha que coisa interessante. E ele vai lá
dar dica. Eu podia agora até fazer assim, deixa vocês irem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pesquisar para ler. Mas eu vou dar alguma dica. Ele vai dizer que se você pedir coragem para enfrentar as dificuldades da vida, para enfrentar a si próprio, você vai ganhar. Coragem. Se você pedir, você vai perceber que vem uma força especial. Você que estava ali frágil, tímido, desesperado, Senhor, dai-me coragem para enfrentar essas dificuldades. Você vai ganhar. Então, veja, esse é um elemento fundamental, é um tipo de pedido. Não é que se você pedir fortuna, você vai ganhar, se você pedir um companheiro que está sozinho na vida, vai ganhar. Não, se você pedir coragem, você vai ganhar. Se você pedir a Deus que lhe dê resignação, que é esse sentimento especial de enfrentar as dificuldades com alegria, você vai levar. E os Espíritos dizem mais, se você também pedir a Deus que os bons Espíritos possam lhe sugerir ideias, inspirações, para você fazer as melhores escolhas, você também vai levar. Então, você vai ter uma eficácia de 100% se você pedir adequadamente aquilo que de fato dará eficácia. Se você pedir a cura da sua doença, pode não ter 100% de eficácia. Pode não. Mas você percebe que quando você pede a cura, vem coragem, vem força para você enfrentar aquela doença, vem resignação para você aceitá-la, porque ela faz parte das suas experiências de provas e expiações. Pode ser que a cura surja em algum momento. Ou pode ser que quando você ore, você tenha inspiração de buscar o tratamento que você não havia pensado. É alguém que vai sugerir alguma coisa e você vai prestar atenção. Então você também pode receber orientações que vão levar à solução. Mas você não pode ter garantia de que ao pedir a cura, você vai obter a cura, porque aquela doença pode fazer parte do seu processo expiatório e você terá que vivê-la. Ela está ali para que você aprenda a ser resignado, aprenda, então, a viver com alegria em qualquer contexto de dificuldade, sabendo que a dificuldade é uma forma como você testa você mesmo, para saber se sua confiança em Deus permanece, para saber se você ainda acredita que as leis divinas são justas e que você está sendo, então, vivendo a justiça de Deus com alegria, aceitando a sua justiça. Então, você pode ter o 100% de eficácia, desde que você vá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item sobre a eficácia da prece, e você vai ver quais são os tipos de prece que vão te dar 100% de eficácia. Mas eu já estou adiantando. Não é, talvez, aquele que está preocupado com a vida material gostaria. É aquele que está preocupado com a felicidade da alma. Ele vai perceber que para a felicidade da alma, que é a mais importante, a gente não para pensar, Deus está nos dando o mais importante, e a gente quer o menos importante. Olha como a gente é tontinho. Para muita gente, o mais importante seria dinheiro. Deus quer que você conquiste a virtude. Qualquer virtude vale mais que qualquer fortuna. Você, às vezes, quer pedir a cura. O mais importante que a cura é a resignação, essa virtude fundamental que faz você ficar alegre mesmo na pior crise de sua vida. É mais importante a resignação do que a cura. Deus nos dá o mais importante. É que a gente, quando está no corpo, acha que a gente é um corpo e que o mais importante é o corpo. Mas Deus não está nem aí para o que eu acho, ele fez as leis. E as leis são a benefício da alma, que essa alma possa ir e avançar cada vez mais para a felicidade. Então, ele nos atende naquilo que é mais precioso, só que a gente não percebe que ele está nos atendendo no mais precioso, porque o valor que a gente dá às coisas é diferente. A gente não dá o valor às coisas como elas verdadeiramente têm para Deus. Então, a gente tem que parar para prestar atenção. Quando Kardec coloca lá quais são os pedidos que têm eficácia, que Deus sempre nos atende, como ele coloca lá, Deus sempre atenderá.
são os pedidos mais importantes de todos. Mais importante que as 6 dezenas da cena, mais importante que a cura de qualquer doença, mais importante que qualquer companheiro de vida ou que qualquer outra situação, porque são aquilo que vai representar o futuro, a felicidade futura da alma. Então vamos prestar atenção que quando Kardec coloca o que a gente pedir vai obter é o que há de mais importante. Aí nós vamos aprender a agradecer a Deus. Senhor, o Senhor é tão bondoso, porque o Senhor nos atende sempre, diz Kardec, naquilo que é o mais importante. Deixando de nos atender naquilo que não é importante, mas a gente acha que é. Então a gente tem que aprender a usar a definição de Deus a sério. Quando Kardec bota o que é Deus, o que ele coloca? Causa primária, inteligência suprema. Ele sabe mais que todos nós. Ora, se ele sabe mais que todos nós, o valor que ele coloca mais alto é verdadeiramente o mais alto, porque ele sabe mais. E a gente, na nossa ignorância, quer saber mais que ele. Então a gente quer pedir aquilo que a gente acha mais valoroso, enquanto ele que sabe mais, que sabe das nossas necessidades, nos concede sempre aquilo que é mais valoroso para a alma. Então a gente muda, a gente passa a confiar em Deus. Senhor, sabeis aquilo que é melhor para mim. Me ajude a entender isso, a ver isso, a prestar atenção no mais importante, porque o mais importante para vós é o mais importante para mim. E a gente aprende, então, a confiar em Deus, ok? E eu vou fazer uma pergunta que é misturado com o que está escrito aí nos comentários, tá bom? Tô chegando na doutrina agora, acabei de vir de outras religiões, então minha cabeça ainda está se adaptando aos ensinamentos de Kardec, dos espíritos e tudo. E aí, na hora de orar, eu peço para Nossa Senhora, para Arcanjo Miguel, sei lá, para o meu mentor, eu misturo todas as orações. Tem o mesmo resultado? Altera alguma coisa? Eu tô errada? Não importa o que a eu quem faço? você se dirige. O que a gente recomenda é que se você se dirige em pensamento a Deus, ou se você quer usar alguma referência, seja do seu anjo guardião, ou de algum nome, de algum espírito que lhe inspire confiança, isto é irrelevante. O mais importante é o que você está pensando, qual é o seu pensamento, o seu sentimento. Não importa o nome a quem você se dirija. Se ele tem dúvida, use apenas o nome de Deus. Por exemplo, Senhor, Deus Pai, Deus Amigo. Ou se você também se sente mais confortável se dirigir Santo Agostinho, quem gosta desse espírito admirável, porque é espírita, ou que é católico, quer usar, ele também foi um santo católico e quer fazer referência, é irrelevante. O mais importante é a qualidade do pensamento, o conteúdo desse pensamento e a sua qualidade. Então, se você segue a orientação do louvar, do pedir e do agradecer, dentro daquilo que constitui os valores de Deus, o pedir aquilo que verdadeiramente é valioso para a alma, aprender a agradecer qualquer circunstância da vida e a louvar, não importa a quem você dirige. Então, a gente também tem que ter, durante a prece, esse ato de humildade que às vezes nos falta. A gente quer pedir qualquer coisa e quer ser atendido. Então, Deus não é o nosso escravo, o nosso servidor para atender todos os nossos desejos. Não faria sentido, não seria Deus, a inteligência suprema, o Pai. Qual é o pai que atende todos os desejos das crianças? O pai que atende todo o desejo de suas crianças não é educador. Corre o sério risco de criar um bandido, de criar uma pessoa perturbada. Ninguém pode atender todos os desejos nossos de espíritos imperfeitos, que desejamos até o mal para os outros. Desejamos absurdos. Então, Deus é Deus. Então, a gente tem que aprender a pedir aquilo que é coerente com a própria ideia de Deus, do Deus justo, do Deus bom. Ninguém pode pedir para prejudicar outro, isso não é prece. Ninguém pode pedir para só ter benefícios e os outros não, isso não é prece. Então, a pessoa tem que aprender
a botar o pensamento, o conteúdo desse pensamento nessas coisas elevadas. E são essas coisas elevadas da alma que serão atendidas. Claro que talvez alguém fique frustrado, porque a pessoa queria orar para ganhar dinheiro. Não é esse o caminho. Agora, pedir a Deus que lhe dê inspiração, que lhe dê forças, que quem sabe ela possa conseguir um trabalho se ela está desempregada, que os bons espíritos possam inspirá-lo, possa fazer com que alguém possa oferecer um trabalho para ela, isso é outra coisa, ela está se predispondo a fazer a parte dela, é aquele ajuda-te que o céu te ajudará, de que fala Jesus. E Kardec, inclusive, narra casos na Revista Espírita de uma pessoa fervorosa que orou profundamente numa igreja, pedindo ajuda porque ela precisava de trabalho. Precisava trabalhar. Ela queria servir, ela estava vendo dificuldade. Um coração sincero. Quando ela sai do templo, ela vê uma pessoa que diz para ela, vá no endereço tal, procure tal pessoa que vai lhe dar um emprego. E ela se dirige ao endereço, vai lá, e a pessoa diz, mas espera aí, como é que você sabe que eu ia procurar alguém? Ainda nem divulgou. E quando ela entra, a pessoa chama para a sala, quando ela começa a conversar, ela vê uma foto na parede. Era um parente dela, desencarnado. Parente da senhora que ia procurar alguém para ajudá-la, oferecer um emprego. Então, quando Deus julga que nós merecemos aquilo, dada a sinceridade, a necessidade real de alguém que se dispôs a servir para poder garantir a própria sobrevivência, as ajudas aparecem. Kardec narra esse caso mostrando como a ação divina acontece. Às vezes a gente nem espera. Mas a gente tem que aprender a ter humildade, a confiar e deixar que as coisas aconteçam. E agradecer sempre, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que é a vontade de Deus. A gente tem que ser coerente. Ou Deus é Pai, justo e bom, inteligente, mas não é. Se Ele é e eu não confio, está havendo uma contradição entre aquilo que eu digo que Ele é e aquilo que eu estou fazendo. Por isso não faz nenhum sentido eu dizer Ele é Pai, Ele é soberanamente justo e bom, e não confiar nas decisões dele. Alguma coisa está ilógico, não está batendo. Se Ele é soberanamente justo e bom, eu tenho que confiar na ação divina e dos bons espíritos. Então, eu posso fazer os meus pedidos de auxílio, de resultado, e vou entregar para Deus. Se vai dar ou não o resultado, não tenho 100% de eficácia nesses casos. Mas, naquilo que eu falei, que Kardec coloca coragem, resignação, força para enfrentar as dificuldades, 100% de eficácia. Pedir inspiração, apoio para resolver as questões morais, a enfrentar as dificuldades, virá. Agora, todas as outras coisas que eu venha pedir não terão 100% de eficácia necessariamente. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Mas se não der, agradeça a Deus de qualquer jeito, porque Ele sabe o melhor caminho para nós, sabe das nossas reais necessidades. Então, quem confia até pode pedir, como foi o caso dessa senhora, que orou profundamente pedindo uma ajuda para o seu grave problema de sobrevivência, que ela queria um emprego. E houve ajuda, porque Deus julgou que ela devia ser ajudada. Mas pode ser que não dê para outra pessoa, do jeito que ela pensa, porque às vezes não vem ali, vem por outro caminho, ela vai ter que viver mais um pouco na dificuldade, daqui a pouco vai ter outra solução, mas ela jamais pode perder a alegria de viver, a confiança em Deus, porque se ela acredita que Deus é Pai, soberanamente justo e bom, ela tem que manter a coerência com essa crença, confiando e fazendo a parte que lhe compete. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Eu acho que tem muito a ver esse conhecer Deus, né? Às vezes a gente acha que Deus está tão distante da gente, na verdade a gente é parte dele. Então, a hora que a gente começar a enxergar dessa forma, essa conversa fica um pouquinho mais estreita, né? A gente começa a chegar mais perto, a coisa começa a ficar mais
aberta e mais gostosa, né? De pedir com mais alegria, com mais. E não como se estivesse pedindo para alguém lá longe, que não está te ouvindo, que você tem que pedir 1000 vezes, porque senão ele não ouve, né? O Rui está perguntando aqui: prece pode modificar nossas provas? Muito boa questão. A prece pode modificar nesse sentido que a gente colocou, permitindo que você tenha forças, coragem, inspirações para encontrar soluções. Mas se você tiver que passar por certas experiências de provas ou expiações que foram escolhidas por você ao encarnar, elas acontecerão. O que a prece poderá fazer é fazer com que você passe por elas com sucesso. Porque você tendo forças, tendo coragem, tendo resignação, tendo inspiração, você vai encontrar recursos para passar bem por essas provas. Mas as provas acontecerão. Mas o que é mais importante? Se a prova foi escolhida por você, e ela é uma necessidade para você, ela era importante para você. Então, o mais importante é que você vença essa prova, que você passe por ela com sucesso. Então, a prece faz o papel fundamental. Não é afastar a prova porque ela era necessária, mas lhe dar todas as condições para passar pela prova da melhor forma possível. Então, veja a importância da prece. Ela não evita as provas que são necessárias, mas ela faz com que você as supere de uma forma especial, que sem a prece talvez você não desse conta de superar. Então, veja a importância da prece para superar aquelas provas necessárias que terão que acontecer na sua vida, ok? Cosme, eu quero agradecer sua presença. Tivemos muitas perguntas aí, até eu tinha uma, mas nosso tempo já passou. Desculpa. Não há. Quero agradecer. Não se preocupe, foi uma alegria estar aqui esse tempo. É muito importante esse tema para todos nós. Eu costumo dizer o seguinte: a gente, quando fala, e eu digo sempre, quando eu falo, eu sou o primeiro que escuto, por uma razão muito simples. Olha a distância da minha boca ao meu ouvido. É mais curto que todas as outras. Todas as vezes que a gente fala, a gente é o primeiro a ouvir. Olha a sabedoria divina. Por que eu sou o primeiro a ouvir? Para que a gente possa botar em prática. Por isso que é bom a gente participar de live, falar desses temas importantes, para a gente nunca esquecer de que o mais importante do espiritismo não é o conhecimento em si, para deleite intelectual, para que a gente fale e a pessoa diga, nossa, fulano sabe, fulano é inteligente. Isso é uma bobagem tamanha. O mais importante é que a gente tenha coragem de viver a filosofia que estuda, a filosofia que compreende, porque nós iremos evoluir espiritualmente pela vivência desta filosofia. E pelo contrário, se a gente não viver, a situação fica pior ainda, porque disse o Cristo, muito será pedido a quem muito foi dado. Então, a importância de todos esses nossos encontros, para todos nós, para que a gente bote em prática, para que a gente possa pegar esse conhecimento tão extraordinário que Kardec e os espíritos nos legaram, que em toda a história da humanidade encarnaram espíritos missionários, divinos, que vieram em todas as épocas, trazer ensinamentos profundos para que a gente os botasse em prática, porque são ensinamentos para a felicidade da alma, que é o que importa. O corpo daqui a pouco, gente, vai embora. E nós vamos caminhar, levar aquilo que nós somos e conquistamos como alma. Então fica aí o meu carinho por todos aí que nos acompanharam, viu, Cíntia, por você, é um prazer ter conhecido você, estar aqui com você no seu grupo aí, Cascata de Luz, é uma alegria falar desse tema, a importância desse tema para todos nós, para a gente colocar em prática. Então, meu agradecimento aos internautas, as grandiosas perguntas, belíssimas perguntas, um abraço fraterno a todos vocês, pelo carinho, pela consideração, e orem por mim, por favor. A gente, espírito imperfeito, precisa da prece dos amigos. Então, não esqueçam de orar por mim. Muito obrigado, que Deus os abençoe.